da primeira parte da aula. Então vamos nós aqui. Isso pelo cigarro, né? Não pelo Telegram. Vocês estão no grupo do Telegram? Sim. Se alguém não puder entrar no grupo do Telegram por algum motivo especial, se lascou. Vamos lá. Não é que assim. Você pode combinar com seu coleguinha de lhe repassar as informações mais importantes pelo WhatsApp. Por quê? Porque eu gosto de fazer uma disciplina negociada. Entendeu? Então as coisas vão ser. Porque quando a gente negocia e vocês dizem que sim, a partir de então é responsabilidade de vocês. Especificamente se eu só chegasse e dissesse, vai ser desse jeito e pronto. Tanto que se vocês quiserem continuar com C, a gente continua com C sem problema nenhum. Entendeu? Eu estou explicando os motivos da mudança e porque eu acho que vai ser mais benéfico. Mas em termos de carga de trabalho não muda. A diferença seria o tipo de exercício que a gente vai estar resolvendo. A gente resolve, por exemplo, enquanto em C nós estaríamos fazendo uma contagem de vogais utilizando um ponteiro que sai navegando pela string, aqui nós estaríamos contando quantas palavras aparecem num texto. É só o nível de abstração, entendeu? Então aqui em C eu estou pensando em algo muito mais pontual, por exemplo, representar ou navegar em palavras de um texto em C é um Deus nos acuda, é um código horrível. Não, Deus me livre. Só para conseguir dizer uma coisa assim, para cada palavra no texto, em C, tem que usar uma biblioteca externa, manipular um ponteiro interno, ele não faz isso. Entendeu? Então é uma limitação da linguagem, ela não foi feita para fluxo de dados, porque o problema na época era um problema muito diferente. Não era manipulação de texto, ou bloco de dados, ou formatação. Isso é coisa recente. Tá? Vamos nós. Então vamos aqui ver o basicão de Go. Professor, Oi. o terminal usa qual linguagem? O terminal do Windows, por exemplo? O terminal ele não é uma linguagem. O terminal ele é um interpretador de programas. No caso do Windows, ele usa o PowerShell. Ele usa o PowerShell. Não tem nome de linguagem, não? Não. No caso do Linux, você tem uma linguagem chamada Bash. O PowerShell é uma linguagem programável? Se for, eu tenho pena de quem tem que trabalhar com isso. Dá pra fazer um bocado de coisa lá. Cara, é sofrido, viu? Se eu começar a falar mal do Windows, aí eu vou levar a semana todinha. Vamos seguir a vida, bora seguir a vida aqui, tá? Vamos seguir a vida. Então, número 1, variáveis. Quando a gente está em Go, a primeira coisa que a gente precisa é de um package main. Isso daqui diz que o teu arquivo está no pacote de executáveis. Então, isso daqui significa que esse código vai, mesmo como é o nome? Mesmo comentário, tá certo? Pacote com os executáveis. Chegar mais lá na frente, a gente entende melhor o que é esse package. Significa que como o teu código quer ser executado, o package que ele tem que estar é o principal. Ponto de entrada da função main. Bibliotecas em C, C++, Python, a gente tem que fazer a inclusão de manual de biblioteca, não é assim? Tem que fazer lá o import. Em Java a gente faz o include, em Python acho que import também. Import alguma coisa de alguma coisa. Aqui, você não precisa nem pensar disso, porque as bibliotecas elas são incluídas automaticamente pelo language server quando você precisa delas. Exemplo, quer imprimir alguma coisa, fmt.println, que é isso? Ele já faz. Aí ele percebe que eu estou usando o pacote FMT e inclui a biblioteca FMT para mim. Oi? Não, é o próprio servidor de linguagem. Não é nenhuma extensão externa. Toda linguagem, ela vai ter um servidor de linguagem, que a gente chama de language server. A IDE pode escolher algumas opções do language server. Normalmente, você tem minimamente o regex que faz o colorimento. Tá vendo o coloridozinho? Sim. Outra funcionalidade que normalmente os language server oferecem é a compilação em tempo real e ele mostra onde é que tem um erro. Olha, ele está vendo que tem um errozinho bem aqui.
Outra funcionalidade que o Legacy Server fornece é o autocomplete. Ele entende o contexto, dentro da biblioteca de formatação, ele quer algo, e aí eu vou procurar quais são as opções que a biblioteca de formatação ele me dá. Tudo bem? E nesse caso, o Language Server do Go também força a formatação. No C ele não força. No C você precisaria de uma biblioteca externa ou um programa externo. Por quê? Porque em muitas linguagens a formatação fica, que a gente chama de regras de... Não é regras de sintaxe, é regras de estilo. Pronto. Isso aqui a gente chama de regras de estilo. Regras de estilo significa como é que eu vou dar nome para variável, se eu tiver que somar duas coisas. 1 mais 1 é separado ou é junto? Se eu colocar aqui uma função, é para ser colado meu nome aqui? Colado nas chaves ou separado nas chaves? Entendeu? Então essas pequenas coisinhas, em muitas das linguagens, elas são livres. Depende das regras de estilo do seu projeto. Então quando você está em C, o bom de vocês terem aprendido C é que eu posso usar C como referencial para um monte de coisa. Tem um monte de código que é feito em C. Cada projeto vai ter suas regras. Quando você está trabalhando lá no kernel do Linux, é assim a regra de formatação do kernel. O tipo, é porque é assim, void, main. O tipo vem numa linha, o nome da função e os parâmetros são na outra, a chave na terceira, e aí sim você tem o código. Qual linguagem? No C, só que as regras de estilo para o kernel. Se você está trabalhando lá, por exemplo, com o código do Mozilla, da empresa, a empresa vai ter as regras de estilo para aquela linguagem. As linguagens não forçam essas coisas de vou ter separação aqui, vou quebrar a linha aqui. No caso de algumas linguagens, algumas coisas são forçadas. Por exemplo, no caso do Go, por definição de linguagem, ele não vai deixar você fazer isso, nem compila. Isso é definição de linguagem. Isso não é mais nem regra de estilo, porque a linguagem não te permite você alterar, não é algo opcional da linguagem. Por exemplo, algumas coisas que vocês vão tentar fazer, se eu tentasse somar, deixa eu ver se ele vai fazer aqui, 1 mais 2. Você viu que ele tirou os espaçamentos em branco? Sim. 1 mais 2. No caso do Python, você tem o PyLint, que força um punhado de coisas. Se você tivesse duas funções e começasse a socar um monte de enter entre as duas funções, ele vai dizer, não, entre duas funções você deve ter um enter ou dois enters, entendeu? Entenda, qual o objetivo disso? O que é que vocês acham? Que os códigos fiquem parecidos. Então, se você pegar um código escrito em Go, independente do projeto, ele obrigatoriamente vai seguir isso daqui. Entendeu? Então vamos me lembrando aqui. Primeira coisa, tipos de variáveis. Variáveis podem ser criadas de dois tipos: explicitamente ou por inferência. Em C, a gente só tinha a opção de fazer ela explicitamente. Explicitamente você faz int x. Quando eu escrevi isso daqui em C, o que é que o compilador fez para mim? Criou uma variável x, lá na tabela de variáveis, ele sabe que essa tarefa x é do tipo inteiro, ou seja, ela ocupa 4 bytes de memória e está inicializada com o quê? Começa com li e termina com show. Lixo, meu povo. Começa, está inicializada com lixo. Beleza? Todas as linguagens modernas, todas, vão ter algum operador de inferência de tipo. Ou seja, uma palavrinha mágica ou um jeitinho mágico de você entender a variável a partir do lado direito. Se você está em JavaScript, você vai fazer x igual a 0. Aí ele vai saber que x é de que tipo? Inteiro. Por quê? Por que é inteiro? Porque é 0. 0 é inteiro. Se você tivesse em C++, a mesma coisa. Se você está em Java, a mesma coisa. Ou seja, o que é que essas palavrinhas mágicas estão dizendo? Ei,
descobre o tipo a partir da atribuição. Go você tem a mesma coisa, só que ele é assim, ó. Nisso, e você não tem o ponto e vírgula. Quando você tem dois pontos e um igual, você cria uma variável a partir de um valor. Aqui o tipo é inteiro, ó, ele está dizendo a variável x é inteira, e aqui ele está reclamando por quê? Porque eu não estou sendo usado. É declarado, mas não usado. Beleza? Então, isso seria o operador de inferência de tipos. Mas atenção, isso daqui só pode ser usado quando eu faço as duas coisas: declarar e definir. Se eu tenho uma variável que já existe, eu não posso fazer isso. Porque ele vai dizer... Ei! Eu me senti o Leonardo DiCaprio agora. Essa variável já foi criada, meu filho. Você pode só substituir o valor. Ei, não tem um modo C não, que eu digo o tipo da variável? Tem. Seria assim, ó. Nas linguagens modernas, o tipo sempre vem depois. TypeScript vem depois, Python vem depois, Zig vem antes, mas Rust vem depois. JavaScript vem depois? Não, JavaScript não tem tipo, mas no TypeScript tem. TypeScript a gente faz assim. É um inteiro. Mas assim, atualmente ele já entende que para o compilador vir depois ajuda. Porque quando você tem uma função que o tipo vem depois, você consegue fazer mágicazinhas com o compilador, que quando vem antes você não consegue fazer. Por exemplo, uma coisa estranha, tá? Ignora aqui. Supondo que você tem um tipo que você não sabe qual é. Se você somar duas coisas que são do mesmo tipo, você espera que o resultado seja o quê? Do mesmo tipo. Entende? Se você está somando um inteiro com outro inteiro, o resultado tem que ser um inteiro. Se você está somando um string com outro string, você imagina que o resultado vai ser uma junção das strings. Então, jogar o tipo para frente ajuda a fazer alguns desses tipos dessas manipulações. Tudo bem. Vamos voltar aqui para a nossa função main. Então, número 1, eu sei que eu posso fazer uma inicialização com a atribuição. Banana. Número 2, print fmt.println de y. Print ln de y. Número 2, como é uma linguagem moderna, todos os primitivos já são inicializados. Então, quando você cria um inteiro, automaticamente ele inicializa tudo. Você não tem o risco de carregar lixo, que você tem no C, que você tem no C++. Entendeu? Então, se você criou, foi inicializado. Então, qual é o valor que essa variável vai carregar? Qual é o valor padrão? Zero. E o valor que essa daqui vai carregar? Qual é o valor padrão de um booleano? O que vocês acham? Não, falso. Inteiros são sempre inteiros, eles crescem. 0, 1, 2, 3, ou então negativos. Quando vocês estiverem lá fazendo introdução, vocês vão ver que ponto flutuante é uma coisa mais complicada de você compreender em computação. Vocês já chegaram nessa aula? Não, né? Você vai entender, por exemplo, que você tem como representar o número 4 em computação. É uma coisa contável, 4 faz sentido. Mas, às vezes, 0.9 não é um número contável. Aí é um Deus nos acuda representar isso em programação, em computação. Porque assim, ó, vou ensinar que nem eu ensinei números binários para as minhas filhas, tá? Eu disse assim, meninas, eu vou ensinar vocês a contar até 16 numa mão só. Ela, como é que faz, papai? Aí primeiro eu ensinei em Libras, mas esquece Libras, volta. Aí eu disse assim, vamos agora com matemática.
esse número, esse dedinho vale 1, esse vale 2, esse vale 4, esse vale 8, esse vale 16. Que número é esse? 1. Quanto é que esse dedo vale? 1. E agora? Não. 2 desse com 1 desse, dá quanto? 3. E agora? Não. 5. E agora? 1, 2, 4, 8. Então 8 mais 1, 9. Ai! 8 mais 2, 10. 17, né? Então ainda cabe mais, né? 17. Moleza, né? Só que agora quando a gente vai fazer números quebrados, é assim. Esse daqui é 0,5, 0,25, e aí cada dedinho eu quebro mais metade. Ó, meio. Não era assim que a gente fez? A gente foi dobrando no primeiro 1, 2, 4, 8, 16, não foi assim? Para números quebrados é mais difícil. 0,5, ou seja, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16, 1 32. Então, quando você tentar fazer 0,9, vai ser dureza, porque você vai ser 1 meio mais 1 pleura. Ou seja, você vai ter que fazer somatórias de 2. E tem números que não dá para você representar com somatórias de pedaços. Por exemplo, 0,9. Então, para isso, você em C tem 2 tipos. Um tipo que se chama float, que é quando você tem 32 bits, 32 bytes para representar o número quebrado, e um número com o double, que seria 64 bytes para representar o número. Aqui a gente tem o float 32 e o float 64. Ok? Float 32 e o float 64, porque é exatamente isso que eles são. Existem vários outros valores. Por exemplo, se eu quiser forçar o tamanho, eu posso dizer que eu quero um inteiro de 16. Eu posso dizer que eu quero um inteiro de 32. Eu posso dizer que eu quero... Como é que eu dizia em C que era um número sem sinal? Vocês chegaram nisso? Unsigned. Um número que não pode ser negativo. Aqui a gente tem o int. Quando eu quero um inteiro que não são 4 bytes, mas são 8 bytes, em C a gente diria que é um long int. Se eu não quiser um de 4, quiser um de... Não quiser um de 4, mas quiser um de 2, um short int, uma coisa assim. Se eu quiser, não quiser 8, quiser 16, é um long int. Tem limite disso? Não, acho que tem. Só que aqui é mais fácil dizer que é um inteiro de 8, um inteiro de 16, um inteiro sem sinal, então você já tem os tipos assim explícitos para você, tá? Os tipos explícitos para você. Blim, 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 blim. Ok, tipo booleano, tipo float. Tem o tipo texto, que não existe em C. Em C você tem XYZW. O tipo texto é o tipo string, isso não tem em C. E o tipo string permite guardar palavras-chave, emoji, mas o que você quiser colocar aqui dentro. Porque uma string é formada por uma lista de runas. E uma runa é um bonequinho. Eu não tenho um emoji aqui não, mas se eu tivesse um emoji eu colocaria aqui. Ou então uma palavra com acento. Tá certo? Aqui ele está reclamando porque eu não estou usando as coisas. E a runa é que nem o caractere. Ele é com aspa simples. Aspa simples para runa, aspa dupla para string. Tudo bem? Olha que legal, ele está dizendo que é um Unicode aqui. Caractere Unicode. O que mais que vocês viram já? Vocês viram formatação, não foi? Vocês viram o básico do printf já? Pronto, então aqui é a mesma coisa. Se eu tenho
int var x, que é 5, e um var y, ou eu faço assim, ou eu faço com aquele operadorzinho, né? Y, que é 3 pontos, por exemplo. O y é 1, float 64, que é o padrão. Se eu quero imprimir o x com zeros à esquerda, tipo para fazer o relógio, seria um print f, com zeros à esquerda, %02D. Mesma coisa do C, tá vendo? Não, é porque aqui eu não estou fazendo casas decimais. Aqui, por exemplo, se eu estivesse formatando dia ou hora, 5 horas, normalmente você coloca como assim, ó, 05 horas e 23 minutos. Como é que eu faço esse cara ser completado com zeros para ele ter dois dígitos? É assim. E aqui, se você quisesse casas decimais, .2F o Y. E aí aqui eu teria 3.45. Cara, é tão legal que ele até, ó, ele verifica que estão diferentes, ele deixou embaixo da outra, é muito bonitinho, é muito bonitinho. Tudo bem, a mesma coisa que vocês viram em C funciona aqui. Formatação é igual. E scan é a mesma coisa. A diferença é que você não vai precisar usar o scanf, fmt.scan. É só dar um scan e passar as variáveis em sequência e ele vai ver qual é o tipo da variável e vai ler de acordo com o correspondente. As funções de biblioteca matemática são a mesma coisa. Ah, sim, tem uma coisa legal. Quando você tem uma linguagem qualquer, a linguagem pode ter tipos explícitos e implícitos, né, tipagem por inferência, mas a gente tem uma coisa que se chama linguagem de tipagem forte e tipagem fraca. Tipagem forte, tipagem fraca. O que é isso? É quando ele converte ou não os tipos para você. Se você está em Java, se alguém aqui já fez algum curso de JavaScript ou programação web ou alguma coisa assim, você vai ver que o JavaScript ele vai dar um jeito para rodar. Não importa o quanto você misture ou jogue os tipos. Ele vai converter para string, para inteiro, para número, ele vai fazer a conversão que ele precisar para aquilo ali ter um resultado, mesmo que não seja o certo. Tudo bem? Isso a gente chama de tipagem fraca. Ele converte para você. Alguns outros têm uma tipagem média, por exemplo, quando você vai lá em Java, ele converte para string, mas não converte para inteiro. Aqui é uma tipagem forte, mas forte com F maiúsculo. Ou seja, quando você está em C, se você criar uma variável que é um float e tentar colocar um inteiro nela, ele aceita? Aceita. Se você estivesse em C, isso daqui ia funcionar numa boa. Entendeu? Porque ele... Por que funcionou? Legal, ele fez pelo menos a conversão. Mas se você tentar somar dois números, por exemplo... Ele vai botar como float, mas o que eu queria aqui era outra coisa. Era fazer assim, ó. Quero Z, que também é um float... sim. E aí eu vou somar y mais x. Aí ele vai dizer, olha, eu não consigo somar y mais x porque x é um inteiro e y é um float. Aqui ele não vai fazer ele nunca vai converter nada para você. Porque o objetivo dele é que você esteja no controle dos tipos. Java, Python, eles até fazem algumas conversões, como por exemplo, converter para um string aqui, converter para um negócio ali, mas aqui não. Nem inteiro com float, nem float 32 com float 64. Você misturar tipos diferentes, faça você mesma a conversão. Então, no C, vocês viram como é que se faz conversão em C? Seria assim, né? Eu faria um int, né? Isso seria, pega esse bloco de dados e
joga, martela ele dentro de 4 bytes, dentro de 8 bytes, dentro de 16 bytes. Aqui não, como é uma linguagem moderna, a gente utiliza construtor de tipo. Então eu vou dizer, olha, eu quero que você transforme essa coisa num float 64. E aí o nome, ele é uma função mesmo, como é a função printf, tá vendo? O nome ele é uma função. A mesma coisa assim no Python, no JavaScript, nas linguagens modernas, aquele float não é a conversão como se eu estivesse dando um cast. Aqui é o que a gente diz, eu estou construindo um tipo, eu estou construindo um float a partir de um inteiro. Estou construindo um float a partir de um inteiro. Blim, 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 blim. Então eu falei de int, falei de float, falei de booleano. Booleano verdadeiro falso, a mesma coisa. Ah, mas em C a gente não tem verdadeiro falso, né? O que foi que ele não mostrou para vocês? Tá. Quando a gente estava em C, a gente não tinha, em C não tem verdadeiro falso. Você tem que, das duas opções, uma. Ou faz usando 0 e 1 para dar uma enroladinha, ou então em C a gente podia fazer um include de stdbool.h, que ele ia criar umas macros, onde ele ia criar o true como sendo 1 e o false como sendo 0. Mas não existia true ou false, era só um Hzinho para você conseguir escrever usando os tipos, entendeu? Escrever usando os tipos, mas aqui existem os tipos true e false. Vocês viram printf, vocês viram scanf e só. Ah, sim, biblioteca matemática também, né? Pronto, que é a mesma coisa. Eu quero fazer o Bhaskara. Como é que é o Bhaskara? B2 menos 4AC, não é isso? B2. Então, fazer aqui o B. Então, a dica é, se você precisa fazer operações matemáticas, use float, porque ele não vai te permitir trabalhar com números quebrados, a não ser que você esteja com float. Você não vai conseguir misturar quebrado e inteiro. Então, mesmo que a tua entrada seja inteira, se você quer que o resultado seja quebrado, você tem que fazer com o número quebrado. Vocês já viram que é a mesma coisa do C. Se você divide 2 inteiros no C, qual é o resultado da divisão? Ele já mostrou isso? Sim, sim. Se você divide 2 números inteiros, o resultado é divisão inteira. Então, se você divide 5 por 2, quanto é que é o resultado da divisão? Não é 2,5. 5 dividido por 2 não é 2,5. Por quê? Porque o resultado de divisão de números inteiros obrigatoriamente é inteiro. Se você quer que o resultado seja um número quebrado, você tem que operar 2 floats. Em C, bastaria que um deles fosse float. Porque se um é float, o que é que você vai fazer? Converter o outro. Só que aqui ele não converte. Então, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que forçar que os dois sejam floats para o resultado ser float. Então, vamos fazer tipo um Bhaskara aqui. B é 5.2. A, 5.2. Se usar isso daqui, não precisa do coisa. B2, A, C. Então, como é que ficaria o meu delta? Delta é igual a B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Eu tenho que fazer a raiz disso tudo, né? Será que é MEF? Ah, MEF. Mesma coisa, olha que legal. Eu quero, função de arredondamento, né? Arredondar para cima. Arco cosseno, arco tangente. Vixe, minha mulher. Eu estou terminando a aula, mãe. 5 minutos eu falo contigo, tá? Estou terminando a aula, eu ligo já para ti. Beijo. Bora lá. Então, todas as funções da biblioteca matemática estão aqui. Ó, potência. Pou.
Potência recebe 2 números, ponto flutuante. Então eu vou receber... eu não quero potência não, eu quero raiz quadrada, né? SQRT. SQRT recebe um float e retorna um float. SQRT. Uma característica do... Olha que legal, ele grudou aqui, vocês viram? Sim. Uma característica da linguagem é que as funções começam com letra maiúscula. E aí isso é diferente de Python, Java, JavaScript, que as funções começam com letra minúscula. É feio, eu também acho, mas a gente se acostuma, tá? Se acostuma com tudo. Tudo bem? Ok, eu tenho o delta e aí pronto. Vocês já entenderam. Tudo que vocês tinham visto, acho que não falta mais nada não, né? Acho que não. Tudo que vocês tinham visto, até porque vocês não viram muita coisa. Vocês não viram muita coisa. Sim, tem frequência, eu já separei aqui. Para executar, professor. Não tem nada, só chamar Para terminar, assim, amanhã eu vou... Cara, eu já vou começar, não vou deixar para quarta não. Eu vou deixar, amanhã a gente já monta o setup de vocês todo para fazer os exercícios. Então o que eu quero de vocês para amanhã? Criem uma conta no GitHub. Então se você não sabe o que é o GitHub, você vai lá no GitHub e cria uma conta no GitHub e a gente já começa amanhã. Beleza? Para rodar no Moodle, se vocês quiserem, vocês conseguem também rodar diretamente no Moodle. A diferença é que ao invés de salvar em .c, você vai salvar em .go. Mas no Moodle, nós não vamos precisar colocar a biblioteca lá? Não, no Moodle não tem nenhuma dessas facilidades aqui. Mas amanhã a gente já monta o setup inteiro, vamos instalar IDE, configurar repositório, tudo amanhã, entendeu? É assim, se vocês tiverem os notebooks e puderem trazer, é porque assim, amanhã vai ser um setup sujo. Como assim, sujo? Eu vou instalar a gente vai configurar uma máquina virtual e a IDE é tudo na nuvem, para que se vocês, por exemplo, vierem para cá, ainda funcionaria como Moodle. Você faz o login no GitHub e aí você abre sua máquina virtual e faz o seu código. Ok? Ele funciona como se estivesse local, mas tem a dependência da internet. E em um outro momento, a gente ensina a fazer totalmente offline, porque aí teria que instalar o WSL, tem que instalar algumas coisinhas no notebook, entendeu? Então, se vocês quiserem trazer o notebook para já fazer algumas coisas, tudo bem. Mas amanhã o setup surge rápido, só para a gente já ter, em pouco tempo, o ambiente completamente funcional para poder fazer código. Mas se vocês quisessem já testar no Moodle, seria só abrir a extensão como .go e vida que segue, entendeu? Bora para a chamada. Eu peguei isso daqui do professor. Hoje é 14, né? Felipe Pinheiro. Presente aqui é o 0, né? 0. Francisco Guilherme. Tu faltaste as últimas 2 aulas, não foi? Tá certo isso? Show. João Luiz. Jordan. É Jordão ou Jordan, vocês sabem? É porque o Moodle, ele come os acentos. José Luiz. Cauã. É Cauã mesmo? Lucas Oliveira. Lucas William. Luiz Emanuel. Luiz Marcos. Ai meu Deus, esse cara faltou, é 2, Ariel. Luiz Marcos. Então não bota nada. Maria Camila. Maria Cecília. Matheus. Não sei dizer isso não. Naira. Naira? Ok. Nicolas. Pedro Henrique. Desculpa, eu botei falta. É porque eu uso um padrão ao contrário. Eu uso presença. Peraí. Quem foi que faltou que estava aqui do lado? Foi o Jordan. Cadê? Peraí, Peraí. Maria, eu estava onde, meu pai? Peraí. 0. Presente. O Jordão faltou.
É assim? Não, mas eu vou apagar tudo isso e fazer do meu jeito. Peraí, bora lá. Peraí. Presente é binário essa porra, vai. Presente é Felipe tá aqui, Guilherme tá aqui, João Luiz tá aqui, Jordão faltou. Zero, muito mais fácil. Entendeu? José Luiz tá aqui, Cauã tá aqui, Lucas tá aqui, Guilherme tá aqui, Emanuel tá aqui, Marcos tá aqui. Não, quem foi que faltou daqui? É igual, mas vou ter que fazer tudo de novo, vão se lascar. Amanhã eu faço retroativo, sinto muito, vou fazer mais não. Tchau. Amanhã eu faço retroativo. Retroativo.